Bom, olá turma, esse é o vídeo de finalização dos conteúdos do quarto trimestre. Vocês fizeram atividades diferenciadas em aula. Então, para ter o encerramento devido, para ter a conclusão de todas as atividades que vocês fizeram em aula, estou fazendo esse vídeo. É a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, então eu espero que vocês me perdoem os defeitos e falhas técnicas. Então, desculpe aí qualquer coisa. Bom, a gente começou a ver o estudo do círculo e o principal é a definição de círculo. O que é um círculo? O círculo é um conjunto de pontos do plano que equidistam de um ponto dado. Esse ponto dado, a gente sabe que é o centro do círculo. E essa distância que todos os pontos têm para o centro do círculo é o raio. Bom, círculo e circunferência, para nós aqui, vai ser a mesma coisa, tá? No sentido de ser apenas ali, no sentido de ser a linha, né? Muitos autores, especialmente de livros didáticos de ensino fundamental, dizem que é a região, a área interna, mas aqui para nós, círculo ou circunferência vai ser apenas a linha que é formada por esses pontos que têm a mesma distância de um ponto dado. Geralmente eu vou chamar as coordenadas do centro do círculo, o x do centro eu vou chamar de A minúsculo e o y do centro de B minúsculo. O nome dos círculos, eu posso usar tanto a letra gama, quanto a gama maiúsculo, quanto a letra lambda minúscula. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a equação reduzida do círculo. E vocês viram o formato que esse círculo assumiu lá no GeoGebra. Quando vocês fazem um círculo no GeoGebra, que aparece lá. Mas por que tinha aquela forma? Aquela forma, na verdade, era pela definição de círculo, né? Que, relembrando, é o conjunto de pontos que equidistam de um ponto dado. Então, a distância de qualquer ponto que está no círculo até o centro do círculo é exatamente a medida do raio. Então, a gente pode usar a definição de distância para definir a equação do círculo. A primeira reduzida, depois a gente vai ver a geral. Então, a gente vai admitir um ponto qualquer que está no círculo, então, de coordenadas x e y. Bom, esse x e esse y, genericamente, vai representar todos os pontos. Então, na verdade, ela vai nos dar as variáveis da equação do círculo, como o x se relaciona com o y de um ponto que está no círculo. Lembrando a fórmula da distância entre pontos, né, a distância entre A e B, se A tem coordenadas x, A, y, A e B coordenadas x, B, y, B, a distância entre dois pontos, lá que a gente viu, né, que tirou do teorema de Pitágoras, que a distância seria a hipotenusa do triângulo retângulo, de catetos xa menos xb e ya menos yb. Então, a hipotenusa, a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Bom, isso é a distância entre dois pontos. Agora, se a distância é entre o ponto C, de coordenadas AB, e o ponto genérico, que pertence ao círculo, de coordenadas xy, nós vamos ter raiz quadrada de x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio. Raiz de x menos a ao quadrado, mais yb menos b ao quadrado, igual a r. E importante, é menos aqui, aparece menos, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, que é o b, né, o y do centro é o b, por causa da fórmula da distância, do negativo. Então, a gente tem que subtrair os valores de x e subtrair os valores de y. Né? Então, isso tem muita confusão, né? Quando aparece mais, né, eles pensam que o mais é o x do centro, ou o y do centro. Não, é sempre, se tiver menos, o número que aparecer depois é que é a coordenada do centro. Bom, mas isso a gente vai fazer exemplo depois. Bom, para não ficar assim do jeito que está com essa raiz, para evitar essa raiz numa equação, a gente eleva os dois lados ao quadrado, né, para eliminar essa raiz. Então, a gente fica com a equação do círculo, que eu chamei de gama, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação que a gente vai chamar de reduzida do círculo. Reduzida porque automaticamente a gente consegue enxergar o x do centro e o y do centro. E também o raio.
dando, percebendo que o que está depois do igual é o raio ao quadrado, e não o próprio raio, porque a gente elevou os dois lados ao quadrado. Então, um exemplo bem simples. Vamos determinar a equação reduzida do círculo de centro 1 menos 2 e raio 2. Bom, se a gente olhar a fórmula que a gente acabou de definir, x menos a sendo o x do centro ao quadrado, mais y menos b, sendo b o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Substituindo que o nosso a é 1 e o nosso b é menos 2, e o nosso raio também é 2, a gente vai ficar x menos 1, aqui não tem que fazer, né? X menos 1 ao quadrado, mais y menos 2. Então, subtraindo um número negativo, aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar y mais 2 ao quadrado igual a 4. Então, essa daqui é a equação do círculo que tem centro 1 e menos 2 e raio 2. Agora, vamos determinar o centro e o raio do círculo de equação. Ou seja, eu vou dar a equação e quer fazer o contrário, né? Determinar o centro e a medida do raio. Bom, aqui está o círculo gama de equação x mais 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 16. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que aqui eu tenho um mais. Isso quer dizer que o x do centro é negativo. E aí ficou x menos um número negativo, aí apareceu um número positivo. Então, o x do centro é menos 4. Bom, e aqui, como já está menos, é porque o 1 é o y do centro. Então, as coordenadas do centro é menos 4 e 1. E o raio? Bom, esse 16 é raio ao quadrado. Então, o raio é a raiz de 16, que é 4. Claro, porque também raio só pode ser um valor positivo. Então, não vai poder ser menos 4, né? Porque se um número ao quadrado é 16, o resultado pode ser mais ou menos 4. Mas como o raio é medida, então só pode ser 4. Outro exemplo. Esse exemplo apareceu no Enem, numa das questões do Enem, que inclusive eu incluí na parte dos exercícios da atividade do primeiro dia de círculo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Bom, quem é o x do centro e o y do centro? Bom, parece que não aparece nada, né? Não tem nada subtraindo o x e nem subtraindo o y. Bom, na verdade tem, só que o que está sendo subtraído é zero, por isso que não aparece aqui. É a mesma coisa que eu escrever x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. O que vai resultar nisso? X ao quadrado e y ao quadrado. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência é 0, 0. E esse 9 é o raio ao quadrado, como a gente já viu. Então, o raio é 3. Conclusão, o centro dessa circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. O centro é 0, 0, né, de coordenadas. É a origem, na verdade, do sistema. E o raio é 3. Um outro exemplo. Determine se o círculo gama intersecciona os eixos coordenados em que a equação de gama é x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 20. Bom, a gente vai fazer muita coisa sem depender de gráfico. Eu não preciso fazer o gráfico, nem que seja no GeoGebra, que fica muito bem feito, para determinar se esse círculo intersecciona os eixos coordenados. A gente faz tudo isso algebricamente. Bom, primeiro, intersecção com os eixos coordenados, vamos começar com intersecção com o eixo y. Invariavelmente, em qualquer situação que a gente esteja, se eu quero calcular a intersecção de qualquer coisa com o eixo y, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que x é zero. Bom, então, substituindo x zero na equação do círculo, a gente vai encontrar os valores de y possíveis, né? Se esse círculo intersecciona o eixo y. Então, fazendo x igual a zero na equação, né, vai ficar 0 menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado igual a 20. Então, fazendo as manipulações algébricas, y menos 5 ao quadrado, bom, menos 2 ao quadrado vai dar 4, vai passar subtraindo para o outro lado, para o outro membro da equação, vai ficar 20 menos 4, então isso é 16. Então, nós temos y menos 5 ao quadrado igual a 16. Na verdade, eu não vou desenvolver esse y menos 5 ao quadrado porque eu cairia numa báscara. Então, isso não tem necessidade nesse caso. Bom, se y menos 5 ao quadrado é 16,
Então, quem é y menos 5? Tem duas possibilidades, ou ser mais ou ser menos 4. Porque aqui, y menos 5 pode ser tanto um valor positivo quanto negativo. Não é a história do raio, que o raio só pode ser positivo. Aqui pode ser tanto, os valores de y podem ser tanto valores positivos ou negativos. Aliás, os valores de y menos 5, né? Porque é o y menos 5 que está ao quadrado. Bom, se y menos 5 igual a mais ou menos 4, se eu passar o 5 que está subtraindo por outro lado, y é 5 mais ou menos 4. Ou seja, aqui a gente tem dois valores em que o círculo intersecciona o eixo y. Se eu fizer com 1 mais 5 mais 4, vai ser 9, e 5 menos 4, 1. Então, o círculo intersecciona em dois pontos, um em que y é 1 e outro que y é 9. Não esquecendo que o x é 0, então nós temos as intersecções com o eixo y no ponto 0,9 e no ponto 0,1. Bom, como são intersecções com os eixos coordenados, vamos fazer agora com o eixo x. Será que esse círculo tem intersecção com o eixo x? Mas a gente sabe, né? Qualquer coisa que intersecciona o eixo x, a gente, para encontrar isso, tem que determinar y igual a 0. Substituindo na equação do círculo, então a gente vai ficar com x menos 2 ao quadrado mais 0 menos 5 ao quadrado igual a 20. Então, fazendo o mesmo procedimento, menos 5 ao quadrado é 25, que está somando no primeiro membro, vai passar subtraindo no segundo membro. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a 20 menos 25. Bom, mas x menos 2 ao quadrado igual a menos 5, isso é um absurdo, porque nos reais, qualquer número ao quadrado não pode dar negativo. Isso quer dizer que não tem solução. Essa equação x menos 2 ao quadrado igual a menos 5 não tem solução. Não tem valor de x que satisfaça essa equação. Ou seja, o círculo não intersecciona o eixo x. No caso, para vocês verem, eu fiz o gráfico no GeoGebra para mostrar as intersecções com os eixos coordenados. Então, aqui está o ponto A de coordenadas 0 e 1 e o ponto B de coordenadas 0 e 9, que foi o que a gente encontrou quando fez intersecções com o eixo y. E aqui, obviamente, sem intersecção com o eixo x. Bom, voltando às atividades que a gente fez em aula, eu, depois de explorar a equação do círculo, em que a gente tem a forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, em que o centro é a e b e o raio é r, eu pedi para vocês fazerem um círculo definido por... Então, eu pedi para vocês fazerem um círculo definido por 3 pontos. Tu poderia dizer qual é o centro e o raio dessa circunferência, ou círculo, né? Observando apenas o gráfico. Então, vou voltando no GeoGebra, aqui eu fiz um círculo definido por 3 pontos. Se eu olhar apenas a janela de visualização, eu não tenho ideia, não tenho como ver, a princípio, aqui mesmo que eu tenha habilitado a malha, né, que são os tracinhos que me dizem as coordenadas inteiras, eu não consigo definir o centro e o raio dessa circunferência. Mas o GeoGebra nos dá a janela de álgebra. Então, visualizando a equação que a gente acabou de ver, aqui está x menos 9,5 ao quadrado mais y menos 5,5 ao quadrado. Isso quer dizer que o x do centro é 9,5 e o y do centro é 5,5. E aí a gente tem as coordenadas do centro. E olhando a equação também, 12,5 eu sei que é o raio ao quadrado. Então, eu vou fazer o segmento que liga o centro ao ponto da circunferência. O GeoGebra me diz a medida. E aí, então, essa medida aqui é aproximadamente o raio. Claro, porque o GeoGebra só me mostra 2 casas decimais depois da vírgula. Mas, então, aqui eu sei que 12,5 é o raio ao quadrado. Se tirar a raiz quadrada, a gente tem aproximadamente, né, 3,54. Então, pelo GeoGebra, o GeoGebra, geometria com álgebra, né, nos dá essa ferramenta da janela de álgebra, a gente consegue determinar o centro sem fazer muito esforço. A gente poderia criar outras situações em que a gente pudesse determinar um centro, mas, né, aqui a gente consegue olhando a janela. Então, a resposta para a primeira, eu responderia não, e a segunda, sim, pela equação, né, olhando a equação do círculo que a gente já viu. Bom, se não soubesse a equação da circunferência, poderia responder a pergunta igual a D.1 igualmente?
Bom, aí eu teria que explorar mais as definições geométricas, aí teria que com certeza usar outros recursos, que né? A janela de álgebra, para determinar isso, que eu até vou desfazer o segmento e o centro, lembram que o centro tem coordenadas 9,5 e 5,5, o que eu faria? Eu usaria a propriedade da mediatriz. Né? Então, aqui eu tenho duas cordas, e se a gente fizer a mediatriz das duas cordas do círculo, o ponto de intersecção é justamente o centro da circunferência. Então, ele automaticamente me definiu aqui o centro, ó, justamente de coordenadas 9,5 e 5,5. Por quê? Porque qualquer ponto que está na mediatriz, isso a gente viu em aula, ele equidista dos extremos do segmento. Então, a distância de A até C é igual à distância de C até B. Mas como C é a intersecção das duas mediatrizes, a distância de C até B é a mesma que de C até B. Então, olha, tudo isso, na verdade, ó, tem todas essas distâncias iguais. Então, todas essas distâncias representam justamente a medida do raio do círculo. Então, a intersecção das mediatrizes é o centro da circunferência. E para definir o raio, né, eu defini o segmento AC, por exemplo. Como é que o GeoGebra chamou o segmento AC? Segmento F. Então, segmento F, 3,54, que é a raiz, né, de 12,5 aproximadamente. Então, essa teria que ser o recurso se eu não olhasse a equação. Mas já tinha a equação, então eu não precisava disso. Então, se soubesse a equação da circunferência, então a gente teria que usar a definição das propriedades das mediatrizes. Agora, pelos mesmos três pontos, podem passar duas circunferências distintas? Bom, se a gente, aliás, se a gente fizer poucas tentativas, se eu pegar de novo a ferramenta e passar pelo mesmo círculo, ele vai definir um outro círculo exatamente idêntico, ó, o mesmo centro e o mesmo raio. Então, não tem outra maneira de, pelos mesmos três pontos, passar uma outra circunferência. Só existe uma circunferência que passa por três pontos. Passa pelos mesmos três pontos. Podem passar duas circunferências distintas? Não pode. Eu posso escrever uma outra equação, mas que vai ser exatamente igual à primeira. Agora, a letra F. Altere a posição de um dos três pontos e observe a equação na janela de álgebra. Tente uma posição que não se tenha uma circunferência. Eu vou desfazer aquela segunda circunferência e eu vou tentar mexer só em um dos pontos. E vou tentar uma maneira que não dê circunferência. Bom, eu posso imaginar aqui, ó, eu estou de olho na janela de álgebra. Ele ainda está me dando o formato de um círculo. Então, ainda é círculo. Então, eu vou mexer. Opa! Agora, o que aconteceu? Ó, Mas, na verdade, o que ele me mostrou é a história do círculo de raio infinito. Se eu tiver um círculo de raio infinito, na verdade, a gente tem uma reta. Se a gente observar bem aqueles três pontos que eu fiz inicialmente, eles estavam alinhados. Qual é a característica da reta? A mesma diferença para x ocasiona a mesma diferença para y. Então, de A para B, se a gente for duas unidades para o x, a gente tem uma unidade para o y. Assim como de B para P, eu também tenho duas unidades para x e uma unidade para y. Então, esses três pontos estão alinhados. Então, na verdade, essa é a única maneira de três pontos não definirem um círculo, quando eles estão na mesma reta. Então, conseguisse sim, qual? Desde que os três pontos estejam alinhados. E por quatro pontos quaisquer sempre passa uma circunferência, escrevo que fizesse de quatro pontos, sempre passa um círculo, então eu vou definir primeiro quatro pontos quaisquer. Lá, 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 lá. Será que eu vou conseguir fazer um círculo que passe por esses quatro pontos?
Bom, se eu usar a ferramenta que passa por 3, o 4 já ficou de fora. Aí é que tá. A gente consegue que 4 pontos estejam num círculo? Claro, o círculo tem infinitos pontos, a gente consegue que muitos pontos fiquem no mesmo círculo. Só que não são quaisquer. Né? A gente tem que ter a propriedade desses pontos terem a mesma distância do centro. Então, eu posso chegar e escolher um ponto adequado e aí os 4 pontos estão no círculo. Mas 4 pontos quaisquer nem sempre estão no mesmo círculo. Só se vocês tiverem. Então, vou dar dicas daqueles exercícios que ficaram para o final, que como a maioria não teve tempo para fazer, eu acabei postando também, inserindo esses exercícios na lista de exercícios sobre o círculo, que é a lista 4.22. Então, a gente tem que resolver tudo usando coordenadas e inserindo o sistema cartesiano ortogonal, que são os eixos x e y. Então, isso a gente tem que inserir no nosso contexto geométrico e de maneira a facilitar. Então, eu não posso, por exemplo, colocar o eixo x e o eixo y em qualquer lugar. A gente, então, tem que botar posições estratégicas. Qual seria a posição estratégica para definir esse exercício, por exemplo? Se AB é um diâmetro do círculo, ou seja, para ser diâmetro do círculo, tem esse segmento, essa corda do círculo tem que passar pelo centro do círculo. E esse ponto C, que não é o centro do círculo, tem que ser diferente de A e B e também tem que estar na circunferência. Existe a propriedade que vocês conhecem do ensino fundamental, ou se não conhecem, deveriam conhecer, que um triângulo, né, formado nessas condições é retângulo. E no caso, ele é reto em C. Então, como a gente vai provar isso? Então, coloquem essa figura, esse círculo, esse diâmetro e um terceiro ponto que vai formar o triângulo ABC também no círculo e os eixos x e y. Então, tentem representar isso onde o ponto A vai ter coordenadas conhecidas e o ponto B coordenadas conhecidas. E o ponto C vai estar no círculo. Então, qual é a melhor maneira de representar essa situação? Aonde é que vai estar o ponto A e onde é que vai estar o ponto B? Bom, isso é com vocês. Estou à disposição no atendimento. No GeoGebra, construa com régua e compasso um círculo passando pelos pontos A e B e tendo seu centro sobre a reta S. A e B não pertencem à reta S, em que A tem coordenadas 2 e 2 e B coordenadas 1 e 3. E S, a equação da reta S, x mais 3y igual a 4. Bom, se vocês construírem isso no GeoGebra, vocês vão conseguir fazer. O problema é fazer a mesma coisa algebricamente. Não sei como vocês vão se virar no GeoGebra, mas a dica algébrica eu tenho. Bom, e eu quero saber onde é que está o centro que está sobre a reta S, a gente sabe que esses dois pontos estando no círculo, a distância deles até a reta tem que ser igual. Igual ao quem? Ao raio do círculo. Só que a gente já viu em aula alguma coisa referente a ter a propriedade da mesma distância. Então, revejam lá nos conteúdos que a gente viu em aula, né, antes do círculo, né, tem lá nos documentos, para ver o que a gente viu que tem a propriedade dos pontos serem equidistantes, ter sempre a mesma distância, certo? Então, espero que construa um círculo de raio dado, R, que passe por dois pontos, também dados, A e B. Sobre que condições existe solução? Bom, para a gente pensar melhor no GeoGebra, a gente pode usar um raio raiz de 5 e os pontos A de coordenadas 2, 2 e B de coordenadas 1, 3. Usando álgebra, eu sempre acho mais fácil, porque aí eu não tenho que ter grandes conhecimentos geométricos. Bom, eu quero construir um círculo e tenho o raio. Eu não tenho o centro. Só sei que esses dois pontos estão no círculo. Uma maneira de ter solução, que não é a única, eu quero que vocês pensem, é se este A e este B
for o diâmetro do círculo. Porque se ele for o diâmetro do círculo, o ponto médio desse segmento vai ser o centro. E aí já está feito, já está tudo feito. Eu tenho o raio, tenho o centro, então eu tenho o círculo. Eu tenho aqui, para nós em álgebra, né, em geometria analítica, referência, qualquer de centro C. A seguir, trace uma corda B e um diâmetro DE, perpendicular a essa corda. Determine o ponto de intersecção da corda com um diâmetro, ponto M. Isso tudo vocês podem fazer no GeoGebra para visualizar. Calcule as medidas do segmento AM e MB. Mova os pontos para ver se a relação entre a medida dos segmentos permanece. Bom, então esse exercício eu também botei na lista de circunferência e a gente consegue resolver algebricamente. Exercícios do relatório, porque eu também não vou devolver o relatório antes da prova, né? Então, para vocês terem as conclusões do relatório. Podemos obter a equação de uma circunferência conhecendo apenas seu centro? Bom, não. Por quê? Porque o conjunto de pontos que forma a circunferência tem que ter a mesma distância de um ponto dado. Então, não basta ter o ponto dado. Eu tenho que ter que distância é essa. Então, eu tenho que ter o raio. Então, se eu conhecer só o centro, eu não consigo ter só a circunferência. Então, eu tenho que definir um raio. Tá faltando um raio aí. Da mesma forma, se eu tiver só a medida que os pontos vão ter do centro, eu não vou ter circunferência porque eu tenho que ter o centro. Então, as coisas suficientes e necessárias para eu ter o círculo ou circunferência é quem é o centro e qual é a medida do raio. Que já é a resposta do item 4, que temos que conhecer no mínimo da circunferência para estabelecer sua equação. Mas a gente sabe que, por exemplo, o GeoGebra determina a equação do círculo passando por 3 pontos. Então, também é possível determinar a circunferência passando por 3 pontos. Outra situação possível é se eu tiver 2 pontos apenas, mas que definam o diâmetro do círculo. Então, a partir do diâmetro, a gente acha o ponto médio, que é o centro, e aí a distância do centro a um dos pontos é o raio. Então, tem outras possibilidades, né? Mas, todas essas possibilidades, a gente tem que ter condições de achar o centro e o raio do círculo. Bom, o exercício 13 também está na lista de exercício, né? Então eu vou dar as dicas. Isso é uma demonstração, isso é fazer matemática de verdade. Se uma corda B é perpendicular a um diâmetro CD de um círculo, o ponto M de intersecção entre a corda e o diâmetro é o ponto médio da corda AB. Também eu acho que tem alguma relação com o exercício que faltou em aula. Eu acho que, na verdade, se trata da mesma coisa. Tá? Então, vocês têm que provar isso genericamente. Então, uma corda qualquer, mas que tem que ser perpendicular ao diâmetro CD. Dica: se eu tenho a corda que passa por A e B, eu também tenho a reta que passa por A e B. Se eu tenho o diâmetro CD, eu tenho a reta que passa por C e D. Só que a vantagem é que se é diâmetro, o centro do círculo está nessa reta também. Então, tem que provar o quê? Que, na verdade, a intersecção dessas duas retas é o ponto médio das cordas. É o ponto médio da corda AB. Então, a gente também sabe calcular ponto médio se eu sei o ponto A e o ponto B. Então, está tudo relacionado. Então, tudo dentro do nosso conhecimento do quarto bimestre.